Olá, eu sou o Macorati e esta é a videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou prosseguir apresentando os principais controles do NetMouse. Eu vou apresentar nesta semana os controles que definem valores e dentre esses controles eu vou apresentar os controles Checkbox, Slider, Stepper, Switch, Date Picker e Time Picker. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 com o projeto MAUI Controls criado. Então aqui vou selecionar a pasta Page, vou vir em Project, Add New Item, vou selecionar aqui NetMaui Content Page e vou criar uma Content Page para mim trabalhar com ela nesta aula. Vou chamar de MAUI Set Value Controls. Vou clicar em Add, ele criou aqui no meu projeto, dentro da pasta Page, o arquivo XAML e o arquivo .xaml.cs, que é o code behind. Então agora eu vou vir aqui no arquivo app.xaml.cs e vou definir a minha página principal como sendo essa content page, MAUI set value content. Pronto, já posso salvar tudo, fechar aqui e aqui eu estou na content page e eu vou trabalhar aqui usando inicialmente o vertical stack layout, definindo aqui o título MAUI set value controls. Então agora eu vou ajustar o tamanho da janela aqui do meu Visual Studio, levantar o emulador Android que eu vou usar e eu vou deixá-lo aqui para a gente acompanhar aqui a renderização e a visualização aqui dos controles no emulador Android. Então eu vou iniciar com o checkbox. Então eu já vou definir aqui dentro do vertical stack layout um checkbox. Eu vou executar e vou deixar o emulador aqui em execução. Só vou ter que parar o emulador quando eu definir algum código C# no arquivo code behind. Aí eu vou ter que parar e restartar novamente. Eu vou fazer isso de maneira transparente, não vou ficar avisando, então você não pode nem perceber, mas eu vou estar parando toda vez que eu definir um código C# no arquivo code behind. Então tá aqui a renderização do checkbox. O checkbox ele é um tipo de botão semelhante a uma caixa de seleção, que pode estar marcado ou desmarcado. As principais propriedades do checkbox são eChecked, que indica se o checkbox está marcado ou não. Aqui eu criei esse checkbox com eChecked igual a false, ele está desmarcado. Se eu colocar true aqui, ele vai ser definido como marcado. E a cor do checkbox é outra propriedade, tá vendo? É uma cor verde. Aqui eu estou usando a propriedade horizontal options e colocando ele aqui no início, no canto esquerdo. Esse controle ele define o evento checked change, que é disparado quando a propriedade de checked é alterada, quer seja pelo usuário ou pela aplicação. Então, por exemplo, eu vou definir aqui a propriedade checked change, e observe que eu defini aqui para o meu checkbox um nome, chamei ele de checkbox 1. E aqui, quando eu defini checked change, ele me colocou aqui na tela a opção new event handler. Se eu clicar aqui, ele vai criar automaticamente no arquivo code behind um método que vai tratar esse evento. E ele vai usar o nome aqui que eu dei e vai montar o nome do método usando o nome do checkbox. Então eu vou clicar aqui, ele monta o nome aqui e aqui no code behind, ele criou o método para mim definir o código, para mim tratar a seleção. Então esse código vai ser disparado quando esse valor aqui for alterado, true ou false. Então eu vou definir um código aqui para mostrar isso. Então aqui, observe que eu tenho aqui o sender, que é o controller, e o evento, que eu posso obter aqui em E. Então qual é a lógica que eu vou definir aqui? Eu vou fazer assim, if e value, que é o valor do checkbox. Então aqui vai ser true ou false. Então aqui eu vou usar um display alert que eu mostrei na aula anterior para indicar que ele foi marcado. Caso contrário, eu vou exibir um outro display alerta para indicar que ele foi desmarcado. Só para a gente ver o tratamento do evento, porque você vai ver isso visualmente aqui sendo renderizado no emulador. Então aqui eu tenho que definir o async antes de executar e verificar, porque eu usei o await aqui, então eu tenho que trabalhar com um método assíncrono, private async void, e aqui eu estou tratando o evento checked change. Então retornando aqui para o XAML, se eu clicar no botão agora, eu vou alterar o valor do isChecked, né? O display alert desmarcado, vou clicar checkbox marcado. É o tratamento de evento que eu fiz aqui, usando o display alerta, só para a gente ver como isso
isso funciona. Eu posso trabalhar com mais de um checkbox, né? Por exemplo, eu vou definir aqui 2 checkbox dentro de um stack layout. Vou usar um stack layout para isso, ó. Então vou definir aqui, ó, 2 checkbox na mesma linha. Coloquei uma label aqui, ó, clique no checkbox, defini o nome de um checkbox como checkbox 2, checkbox 3. Um é verde, o outro é azul. Ó, aqui, ó, um é verde, o outro é azul. E aqui eu vou definir essa com múltiplo só para a gente ver a diferença. Ó, uma desmarcada, outra marcada. Então agora eu vou tratar o evento, né? Checked change. Eu vou definir aqui, ó, checked change, new event e aqui também checked change, new event handler. Então ele criou automaticamente aqui no Code Behind os eventos para mim. Olha aqui, ó, checkbox 2 checked change, checkbox 3 checked change. Eu vou definir o mesmo código que eu defini aqui em cima, tá vendo? Ó? Só para a gente mostrar. Então eu só vou apenas copiar e colar, ó. E aqui, ó, nos métodos eu tive que definir os métodos como assíncrono, async e async. Então, selecionando aqui, ó, o checkbox 2, ó, marcado, desmarcado. Então é assim que funciona o checkbox. Se você não quiser usar o evento, você pode usar um triggers, mas eu não vou entrar nesse assunto nesta aula. Então o próximo controle que eu vou mostrar vai ser o controle slider. Eu vou definir um slider aqui, ó, dentro de um stack layout. Note que eu estou usando aqui, ó, um paging para me dar um espaçamento. O sliding, ó, ele é uma barra horizontal, como você está vendo aqui, usada para selecionar um valor no intervalo contínuo. Tá vendo? Ó? As principais propriedades desse controle são minimum, que é o valor mínimo do intervalo. Aqui eu estou definindo como 0. Ó. Máximo é o valor máximo do intervalo. Estou definindo como 10. O value, que é o valor do controle deslizante. E minimum track color é a cor da barra no lado esquerdo. Olha aqui, ó, definir ela como yellow. Percebe conforme eu vou arrastando aqui o botão do slider, do lado esquerdo eu tenho o minimum track color que é yellow e do lado direito o maximum track color que é green, ó, yellow e green. E o thumb color é a cor dessa bolinha aqui, ó, do botão, que eles chamam de thumb do slide, tá vendo? Esse controle aqui, ó, ele define um evento value change, que é gerado quando o valor muda. Então aqui, ó, eu tenho uma label que eu chamei de LBL Slider, que não está aparecendo, e agora eu vou definir aqui o evento value change e vou exibir os valores selecionados, atribuindo aqui, ó, a propriedade text da label. Então eu vou definir aqui, ó, a propriedade value change. Ele criou aqui o método slider1valueChange, ó, no Code Behind, ó, tá aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aquela label LBL Slider na propriedade text e vou atribuir o valor do slider, ó, é slider1, né? Value to string. Então agora, quando eu executar, quando o valor for alterado, ele vai se tornar visível na label aqui em cima, quando eu renderizar. Então eu tenho a label, o slider, está dentro do stack layout, ó. Quando eu mudar o valor, olha o valor selecionado, ó, entre 0, né, que é o mínimo, a 10, que é o máximo. Conforme eu vou movimentando aqui, ó, o botão do slider, ó, ele vai mudando o valor e vai exibindo no texto da label, tá vendo? Ó? Ele exibiu um valor double. Se eu quiser definir a exibição aqui arredondando para 2 casas decimais, eu posso fazer isso aqui alterando o código aqui, ó, no value change. Então aqui, ó, eu vou alterar o código. Basicamente, ó, estou arredondando aqui, ó, o valor do slide para 2 casas decimais, usando a propriedade round da biblioteca math, estou atribuindo a valor e estou atribuindo a string desse valor ao text da label vinculada ao slide. Então agora, olha, se eu executar aqui, ó, e arrastar aqui o slide, observe que os valores agora exibidos apresentam 2 casas decimais. Eu fiz o arredondamento aqui no tratamento do evento value change. Uma outra propriedade que esse controle possui é a propriedade thumb image source, que você pode definir uma imagem aqui, ó, no lugar dessa bolinha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, em resources, na pasta images, eu tenho uma imagem aqui que eu vou usar. Vou usar essa do galo50.png. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou definir aqui, ó lá, ó, a propriedade thumb image source, ó. Então agora, ó, a minha bolinha é o galo, a imagem do galo, tá vendo? Então quando eu uso essa propriedade, a propriedade thumb color aqui, ó, ela é ignorada, né? Então essas são mutuamente exclusivas. Ou eu uso thumb color ou eu uso imagem. É assim que funciona. Então esse é a view slider.
A próxima view é a view Stepper. Eu também vou defini-la aqui, ó, dentro de um stack layout aqui, ó. Então essa view, ela consiste de dois botões, ó, com sinais de menos e de mais. E ela permite a seleção de um valor numérico em um intervalo. Então as principais propriedades do Stepper são o mínimo, que é o valor mínimo do intervalo, eu estou definindo aqui como 2. O máximo é o valor máximo, estou definindo como 10. O incremente é a quantidade pela qual nós vamos alterar o valor selecionado, pressionando aqui em menos ou em mais. Vou incrementar de 2 em 2 aqui. Então aqui eu estou definindo um nome para esse controle, eu chamei de Stepper1, e ele define também uma propriedade value, que é o valor do step. Então ó, o mínimo aqui ó, deve ser sempre menor do que o máximo, né? Essa view ela define também a propriedade value change, que é gerado quando o valor é alterado, seja por manipulação do usuário, seja pela própria aplicação. Eu vou definir aqui esse tratamento desse value change, e agora ele gerou aqui ó, no code behind um método Stepper1 value change. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor atribuído e vou exibir aqui na label, ó, nessa label aqui, ó, só para a gente visualizar. Então eu vou fazer assim, ó, ela vai retornar um double, vou chamar de value, eu vou obter aqui o valor do value change event args, representado pelo E aqui, new value. E a seguir eu vou atribuir ó, ao text da LBL Stepper, definindo um string format e informando o texto. O valor do step, estou exibindo o valor aqui, ó, que quando eu alterar o valor, clicando nos botões de seleção. Então, olha, quando eu clicar, eu tenho aqui o valor mínimo é 2, o máximo é 10 e o incremento é 2. Então, ó, vou clicar aqui em 2, ó, o valor do step 4, valor 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo? Ó, ele vai até 10. Agora eu vou retornar. 8, 6, 4, 2. Tá vendo? O evento está alterando o valor e está atribuindo o valor aqui a minha label, que está exibindo aqui ó, o value. É esse que foi definido aqui, ó, o valor atribuindo a propriedade text da minha label. Então o próximo controle que eu vou apresentar é o controle Swift. Eu vou defini-lo aqui, ó, dentro de um stack layout, ó. Tá vendo o Swift? Ele é um botão de alternância, ó, que pode ser manipulado pelo usuário para alternar entre os estados ativado e desativado. E aqui os valores obtidos vão ser um valor booleano, true ou false. Aqui as principais propriedades desse controle é a propriedade isTogged, que é um valor booleano que vai indicar se ele está ligado ou desligado. Aqui está true, ó. Posso definir false aqui, ó. False é desligado, true é ligado. OnColor é uma cor que afeta como o switch é renderizado no estado alternado ou desativado. O Tumble Color aqui é a cor do botão, tá vendo? Ó? Green, vamos mudar aqui para blue, ó. Tá vendo? Agora ela ficou azul. Então, quando essa propriedade isTogged for alterada por meio da seleção do usuário, ela aciona um evento Togged. Então, toda vez que for alterado aqui, ó, o evento Togged vai ser acionado. E eu vou mostrar como tratar esse evento aqui, ó. Então, eu vou definir esse evento aqui, ó, Togged. New Event Handler, ó. Então ele criou no code behind aqui, ó, um método para tratar esse evento. E vou fazer o mesmo tratamento que eu fiz para o checkbox. Vou obter aqui ó, o valor, verificar o valor if e value, que é o valor true ou false. Se ele estiver ligado, eu vou colocar aqui um display alerta, indicar que ele está ligado. Caso contrário, ele vai estar desligando. Então eu vou exibir isso num display alerta, da mesma forma que eu fiz com o checkbox. Aqui ó, eu tenho que definir o async aqui porque eu estou usando o await no display alerta. Então agora quando eu manipular aqui o Swift, essa propriedade de storage vai ser alterada e o evento vai ser disparado e eu vou exibir um display alerta. Olha, switch on, switch off. Então é assim que funciona esse Swift. O próximo controle ou view que eu vou exibir vai ser a view Date Picker. A view Date Picker permite realizar a seleção de uma data. Para utilizar, eu posso definir apenas aqui ó, o controle Date Picker e eu já vou ver a renderização aqui dele no emulador. Olha, ele está exibindo a data de hoje no formato mês, dia, ano. Eu clicando aqui, eu estou com a data de hoje. Posso selecionar a data, 15 de março. Então, as principais propriedades do Date Picker, eu vou definir aqui, ó, o minimum date. O padrão aqui é o primeiro dia do ano 1900. Define a data mínima do intervalo com o qual vou trabalhar.
Maximum Date, o padrão aqui é o último dia do ano 2100. Date é a data selecionada. Eu tenho também a propriedade Format, onde eu posso definir uma formatação aqui, ó, para a data. Por exemplo, dia, mês, ano. Estou exibindo aqui no formato, ó, dia, mês, ano. Quando eu defino o valor aqui de minimum date, maximum date, do date no código XAML, o analisador XAML ele usa o método DateTimeParse com o argumento de culture invariante culture para converter essa cadeia de caracteres num valor datetime. Então eu tenho que definir aqui as datas com 2 dígitos para os meses, os dias com 2 dígitos e os anos com 4 dígitos, como eu estou fazendo aqui. Eu posso centralizar esse controle usando aqui horizontal options, definindo aqui center, olha. Ele vai centralizar e eu consigo acessar aqui, ó, um calendário. Aqui, para mim tratar a data selecionada, eu posso usar o evento DateSelected. Para isso, olha, eu defino aqui, ó, DateSelected. Vou criar um evento no code behind. Ele criou com o nome padrão, ó, DatePicker, nome do controle, underline DateSelect. Aqui, ó, eu posso definir o seguinte código. Eu vou definir a cultura com a qual estou trabalhando, né? PTBR. Vou obter a data do sender, que é o meu DatePicker, e armazenar aqui, ó, como um DateTime. E a seguir, eu vou dar um DateToString usando a cultura que eu defini aqui, usando a classe cultureInf. E aí eu vou usar um display alerta, ó, para exibir a data selecionada. Ó. Aqui eu tenho que definir o async, né? Então agora neste método eu consigo tratar o evento DateSelect, que ocorre quando o usuário seleciona uma data. Aqui eu estou definindo a cultura, obtendo a data, convertendo para a cultura e exibindo a data selecionada. Então agora eu vou selecionar aqui, ó, uma data. Hora eu clicar em OK, olha lá, ó, data selecionada 16/6/2022. Aqui ele está usando a data no formato da cultura PTBR, padrão, né? Ó. 13/10/2022. Então o próximo controle que eu vou usar, a próxima view, vai ser a view TimePicker. Permite selecionar uma hora. Vou definir aqui a utilização do TimePicker, olha aqui, ó. Defini uma hora, formatei usando a hora, o minuto e o segundo e estou centralizando aqui, ó. Aí eu vou ter acesso ao controle. Agora, as propriedades principais do TimePicker é a propriedade Time, que é a hora selecionada, é um time span, né? E a propriedade Format, que permite eu formatar a hora aqui. Então, quando eu defino essa propriedade usando o código XAML, ele vai ser convertido para um time span e é validado para garantir que o número de milissegundos seja maior ou igual a 0. Essa view aqui, ela não inclui um evento para indicar um novo valor de hora selecionado. Se eu precisar disso, eu tenho que adicionar aqui um manipulador de eventos para o evento Property Change. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, dou um Property Change, vou criar um evento aqui, ó, ele chamou de TimePicker underline Property Change, e aqui, ó, no método, eu vou verificar se o meu controle aqui, ó, aqui eu não dei um nome para o controle, né? Deixa eu refazer isso, dando um nome para o controle aqui, ó. Então vou dar um nome aqui, vou chamar de Time 1. E aí agora eu vou remover esse Property Change que ele criou aqui, ó. E vou gerar novamente aqui, ó, Property Change Time 1. Pronto. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se Time 1 é diferente de novo. Aí eu vou obter a hora selecionada, obtendo aqui, ó, time 1 a hora, usando a propriedade time de time 1, convertendo para string no formato hora minutos. E aí eu vou usar um display alerta para indicar a hora selecionada. Então eu usei um await aqui, vou usar um async aqui. Então aqui, ó, como a view TimePicker não tem um evento apropriado, eu estou usando um property change, ó. E aí eu estou verificando se ele é diferente de null. Caso isso for verdade, eu obtenho a hora usando a propriedade time, convertendo para string, armazenando em hora selecionada e exibindo no display alerta. Então agora, olha, eu tenho meu TimePicker, time 1, com uma hora que eu defini aqui, formatado, e no property change eu estou tratando aqui o evento usando o método time1 underline property change, onde eu estou obtendo a hora e exibindo num display alerta. Então a hora que eu selecionar aqui, ó, e dar um OK, ó, qualquer hora aqui, ó, ele vai exibir, ó, hora selecionada. Ele exibe aqui no display alerta. Então esses são os principais controles que definem valores no Netmile: checkbox, slider, stepper, switch, DatePicker
e Time Picker. Então era isso para esta semana, até a semana que vem, se Deus quiser.